Olá, muito boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Pessoal chegando, compartilhando. Vamos compartilhando. Legal estarem com a gente. Um forte e super abraço. Aqui na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Hoje, 24 de julho de 2020. Eu sou Roberto Silva e é com muita satisfação e gratidão que nós estamos aqui. Agradecemos imensamente aos irmãos da Sociedade Paz, Amor e Caridade por essa grande oportunidade que nos é dada. Agora, nesses momentos, por meio virtual, conectados nessa sintonia de fé, nessa sintonia de esperança com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Muita gratidão e um forte abraço a todos vocês. E nesse momento, então, para iniciarmos os nossos trabalhos, como de costume, convido a todos a fazermos a nossa prece de abertura. Deus nosso Pai, Mestre amigo, Espíritos de luz, nossos guias espirituais, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, a todos nós, nossa família, nosso lar, trazendo-nos paz, harmonia, luz, saúde e amor. Coragem para com as nossas provas, sabedoria para passarmos esses momentos difíceis. Fortalece-nos a nossa fé, nos amparando, iluminando, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de começar o nosso tema com o apóstolo Paulo de Tarso, porque o nosso tema é, em meio à crise no mundo, um novo ser. Em meio a essa crise toda, terá que nascer em cada um de nós um novo ser. Então, Paulo de Tarso é a nossa base do trabalho de hoje. Paulo de Tarso é o apóstolo dos gentios, como nós sabemos, foi conhecido como o cooperador fiel de Jesus, na sua legítima feição de homem transformado, o homem novo, um novo ser. Paulo de Tarso, de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incansável e incessante. E é importante a gente recordar que Paulo recebeu a dádiva da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco, e também a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao nome do Mestre. O meigo Rabi, na sua esfera de claridade imortal, chamou, e assim Paulo, tateando nas trevas das experiências humanas, que são nossas hoje, respondeu-lhes: Senhor, que queres que eu faça? Assim começa a grande transformação desse homem que surgia renovado, renovando as suas atitudes e avançando com firmeza pela senda da redenção. Nós temos que lembrar, acima de tudo, que nós somos espíritos eternos, criados por Deus, na sua mais pura perfeição, amor e bondade. Porém, é preciso compreender que as escolhas individuais de cada ser espiritual trazem em si mesmo aquele homem velho. Esse homem velho ainda residente em nós, cheio de imperfeições, de desequilíbrios, vítimas de si mesmo, do mau uso dos seus livres arbítrios. E a gente precisa ressignificar conceitos, nós precisamos rever posturas e mudar o nosso comportamento para o desabrochar, para o aparecimento desse novo homem do século XXI. É verdade, nós vivemos muitas vezes, no nosso dia a dia, momentos difíceis, mas nem sempre
nós compartilhamos essas mesmas experiências com os nossos irmãos. Mas a pandemia está aí, trazendo para nós uma nova experiência em comum, compartilhar. E essa experiência em comum nos leva hoje a vários procedimentos. É álcool gel para todos os lados, máscaras, isolamentos, distanciamentos. Mas, na verdade, cada um de nós está vivendo essa experiência a seu modo, do seu jeito. Porque é uma crise que é de todos, mas ela toca individualmente cada um de nós de uma forma diferente, de uma forma única. Primeiramente, para nós iniciarmos, vamos conversar pelo entendimento da filosofia sobre crise, que nós falamos tanto que estamos em crise. Até estamos. E uma crise vai chegar em nossas vidas quando nós estamos há muito tempo resistindo a uma mudança. E isso serve para qualquer área das nossas vidas. Exemplo clássico nosso, saúde. Quando nós vamos adiando a ida ao médico, deixando para depois, o cuidado fica para depois, vamos adiando, chega a hora que o nosso corpo não aguenta e entra em crise. E é bom lembrar, essa crise não é um castigo. Na verdade, ela é uma oportunidade de mudança, já que nós não fizemos essa mudança devagar, no devido tempo. Aí chega uma hora que faz uma crise. Excessos de toda ordem, vai uma hora estourar. Então, na verdade, crise é algo que chega para nós como sendo a última chance, quando não tem mais jeito. Mas vamos lembrar de uma coisa super importante. O progresso é inevitável. O crescimento é inevitável e ele vai acontecer. E o que mesmo que vai nos acontecer? Nós vamos recebendo chances, muitas chances ao longo do tempo, ao longo do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada. Só que nós podemos viver de um modo muito adormecido. E será que nós não estávamos? De um modo preguiçoso, a ponto de não fazer essas mudanças? Achar que é cedo, que não é hora ainda, um dia eu faço, e assim eu vou deixando de lado, para depois, protelando. E isso vai ficando crônico. Tão crônico que o corpo, para sobreviver, vai fazer uma crise. E isso serve também, por exemplo, para os relacionamentos afetivos, que também têm crises. Um relacionamento entra em crise quando não damos os limites necessários, os cuidados necessários. Quando não realizei as transformações pessoais que a relação pedia. Ela vai ficando altamente adoecida, até que essa relação entra em crise. Bem, se já sabemos que por falta de atenção, que por descuido, desleixo, como a gente fala, tudo em nossa vida vai entrar em crise, por que a gente insiste em adiar? Por que a gente insiste em deixar para depois? Por que nós não agimos antes de tudo acontecer? Por que nós não agimos no tempo certo, na hora certa, no momento certo? Deixamos a crise chegar e aí então somos forçados a fazer aquelas mudanças tão necessárias. Esses exemplos de crises, eles podem acontecer, como vimos, na nossa saúde física, nos nossos relacionamentos, pode acontecer financeiramente, na vida social, em qualquer área da nossa vida terrena. Se não tivermos equilíbrio, uma crise virá. E a gente vai ver no Livro dos Espíritos, capítulo 5, nós vamos ver lá bem claro que as crises vêm por negligência, por falta de equilíbrio da lei de conservação.
lei de conservação e todas as outras leis, que são 10, que estão no livro dos Espíritos. Então vamos lembrar que os Espíritos estão nos informando que quando acontecem os flagelos destruidores, não é um castigo. Não é um castigo. Os flagelos destruidores acontecem como uma crise para auxiliar a aceleração do nosso progresso evolutivo. Para nos ajudar no aprendizado do limite que está nos faltando. Verdade é, estamos no limite. Estamos vendo que essa pandemia não poupou nenhum país. Todos foram atingidos, todos. Então isso está nos dizendo que não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós aqui nesse planeta estávamos precisando mesmo de um limite. Doloroso, é verdade, muito doloroso, mas um limite necessário. E assim começamos a entender que para a espiritualidade superior, para Deus nosso Pai, a nossa vida aqui não é como nós queremos, mas como nós precisamos que seja. Porque no nível de adiantamento moral que nós estamos, nós temos necessidade de alguns limites, que se fosse da nossa vontade, nós jamais colocaríamos para nós vivermos. E esses limites são necessários, inclusive, para a nossa própria sobrevivência. Por exemplo, como que é interessante essa história de isolamento social. Nós não queríamos viver esse isolamento, é claro, mas por uma questão de sobrevivência, teremos que viver o isolamento. Então, o que precisamos compreender, o que precisamos entender, que há determinados momentos da vida da gente que nos são apresentados como o que precisa ser, e não como a gente quer que seja. Porque a proposta de Deus, ela é educativa. A proposta de Deus, ela é divina e educativa. Trazendo esse aprendizado do flagelo destruidor para as nossas vidas particulares, pensando bem, a gente foi obrigado a voltar para casa. E aí nós podemos pensar, voltar para casa física, estar no mundo, estar todo mundo, está todo mundo junto, a nossa família falando, estar todos no mesmo embalo de estar dentro de casa. Mas o grande lance é nós estarmos voltando também e principalmente para a nossa casa interior, aqui dentro do nosso coração. É aqui que nós vamos construir o novo ser, o homem novo. Agora, aqui tem uma verdade muito importante para nós refletirmos. Quando a gente não tem muita intimidade com a nossa casa interior, acaba acontecendo que fica insuportável ficar dentro da casa física. É uma verdade. Então, quanto mais intimidade na nossa casa interior, mais fácil vai ficar nossa vivência na casa física. Na verdade, nós estamos sendo forçados a aprendermos rapidamente a estarmos à vontade com a gente mesmo. Vejam que interessante isso. Isso é um aprendizado maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Que é para nós aproveitarmos esse momento de transformação. Que nos parece que é uma transformação do lado de fora, mas na verdade é do lado de dentro. Uma transformação interior. No livro A Gênese, os Espíritos nos esclarecem que a transformação é moral. A transformação da humanidade, ela acontece uns com os outros. Aquele velho, gostoso ensinamento do Cristo, que a gente não aprendeu ainda. Amai-vos uns aos outros. Acontece no nosso coração. Acontecendo no nosso coração, é outra forma, é outro jeito. Ou seja, na nossa maneira de sentir,
na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de conviver. Não é uma transformação mágica, é claro. A gente quer sempre um estalar de dedos, em um piscar de olhos, uma transformação automática. Não é assim, não. Verdade é, essa pandemia está sendo uma chacoalhada, um sacudir nas nossas vidas. Agora, o quanto cada um vai aproveitar dessa chacoalhada, dessa mudança, dessa parada forçada, desse aprendizado em massa, bem, aí vai depender de cada um de nós. Porque isso, na verdade, é um convite muito pessoal, que podemos acolher ou não. No Livro dos Espíritos, na questão 784, que está na Lei de Progresso, capítulo 8, Kardec vai perguntar para os espíritos: a perversidade do homem é muito grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele recua em vez de avançar? Vejam que interessante. Kardec já estava percebendo que a perversidade já estava no seu excesso, no seu limite. E o que os espíritos vão responder a Kardec? Respondem: não. Observem bem o conjunto. Vamos entender o que eles estão nos dizendo. É para nós bem entendermos o nosso olhar, para entendermos com uma visão ampla do que está acontecendo com a humanidade. E nesse momento nós vemos crescer ações solidárias. Vejam que show isso! Estamos vendo os países se ajudando, um país ajudando o outro, comunidades ajudando comunidades, famílias ajudando famílias, pessoas ajudando pessoas. Isso é o homem novo. Isso é o ser novo. Mas na sequência, os espíritos vão dizer assim, na verdade Kardec pergunta aos espíritos assim: mas é necessário, Kardec está perguntando para os espíritos, mas é necessário que o mal chegue ao excesso para que possamos compreender a necessidade do bem e das reformas? Nossa, aí nós ficamos pensando, nos perguntando, mas precisa disso tudo mesmo? Que pergunta de Kardec. Será que Deus não poderia mandar uns flagelos mais levinhos? Uns flagelos menorzinhos? Será que não poderia ser umas lições mais suaves? Ao que os espíritos vão responder: mas ele manda sim. Está lá, tudo isso que nós falamos está lá na questão 738 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, vamos rever de novo: Deus não poderia empregar outros meios que não fossem flagelos destruidores para que a humanidade evoluísse e progredisse? Responde os espíritos: sim, e Deus emprega todos os dias, pois que dá a cada um o meio de progredir com o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Mas o homem não aproveita desses meios. Mas espera aí um pouquinho. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente é que nós andávamos adormecidos, que nós andávamos anestesiados. É exatamente isso. Anestesiados pelos excessos. Nós andávamos vivendo loucamente, freneticamente, desesperadamente, para consumir, para produzir, querendo, absorvidos pela vida material. Quanto mais adquiria, mais queria adquirir, procurando coisas cada vez mais caras, cada vez mais sofisticadas, para que a gente sentisse lá no fundo paz de espírito. É verdade,
Tudo isso mesmo é uma sacudida para nós repensarmos, para nós revermos. É esse mesmo o caminho que eu quero para mim? É esse mesmo o caminho que eu quero? Que eu quero para os meus filhos? Para aqueles que eu amo? Para todos nós, enfim? Essa parada também está nos mostrando que podemos ter uma vida mais simples. Sim, podemos. Podemos ter uma vida mais simples. Podemos usar menos roupas. Podemos usar menos sapatos. Se podemos viver com menos, não precisamos correr tanto atrás do consumo, do ter. Porque consumo nos deixa cego para as nossas necessidades verdadeiras. Nós acabamos criando necessidades, acabamos inventando necessidades. Porque o consumo nos deixa cego para as nossas necessidades verdadeiras. Nós acabamos criando uma série de coisas sem necessidade, e isso tudo na verdade é uma fuga. Isso tudo na verdade é um jeito para nós não nos sentirmos tristes, não nos sentirmos angustiados, não sentir vazio, não sentir solidão. E é hora também, gente, de nós começarmos a pensar se estamos começando nós, dentro de nós, a nos sentir em solidão. Essa é uma outra reflexão, nós estamos sentindo solidão. Nós não estamos conseguindo ficar acompanhados de nós mesmos. Vejam que bela reflexão. Então, o que a gente colocava no lugar? Será que colocávamos muitas compensações no lugar? Tipo consumo, muito trabalho, tarefas e mais tarefas? E agora que nós não estamos podendo tanto assim, será que nós estamos tendo o belo prazer de nos encontrarmos conosco mesmo? Gostar da nossa companhia? Poxa, que legal que é estar comigo. Coisa boa estar comigo mesmo. Na verdade, quando nós não conseguimos acessar um pouco da dimensão espiritual da vida, nós vamos conseguir e começar a entender a sua verdadeira finalidade nos relacionamentos com ela de um outro jeito, de um outro patamar. Essa dimensão espiritual. Então, esse momento que está sendo difícil para todos nós, está nos faltando também entender a vida como algo sagrado. Refletirmos para entendermos. Para aí um pouquinho. Para onde nós vamos vivendo do jeito que a gente está vivendo? Estamos vivendo tempos sombrios, mas não quer dizer que em tempos sombrios não haja luz. Estamos com dificuldade de nos aproximarmos, de nos afinarmos com a luminosidade, com os espíritos superiores, com a luz que está chegando aí. Claro que não tem mágica, mas se nós conseguirmos trazer a dimensão espiritual superior para as nossas vidas, buscar afinidade com os nossos irmãos de luz, estaremos entrando numa outra realidade, num outro patamar. Nós precisamos entender que estamos passando por todas essas coisas, mas nada disso aconteceu de repente. Nada das coisas acontecem de repente. Isso, na verdade, é um sintoma de um adoecimento que vem de muito tempo em nossas vidas. Na nossa educação, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de sentir, em tudo. Estamos num momento de eclipse, eclipse. Mas não quer dizer que não haja sol. Precisamos urgentemente resgatar os laços afetivos, a dimensão sagrada dos relacionamentos familiares, das nossas relações com a família. Não desistir nunca, muito pelo contrário, insistir, investir, persistir nos contatos afetivos. Nós temos a família como ferramenta do progresso na marcha da humanidade, como nos mostra a questão 695 do Livro dos Espíritos. Portanto, assunto da mais sensível compreensão para todos nós. Lembrando o ensinamento da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, quando ela vai nos dizer o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família.
pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Muito bem, gente, para nós irmos encerrando. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 17, no item 58, o fim do velho mundo, do mundo governado pela incredulidade, pela ambição, pela ganância, por todas as más paixões que o Cristo falava, a gente tem que deixar de lado, para que esse novo mundo que a gente tanto quer se instale. E é fundamental que a população seja preparada para habitá-lo. Para tanto, nós teremos todos nós, que equacionar aí, resolver aí alguns problemas do nosso passado, construindo o nosso progresso moral. Não há transformação sem crise, cataclismo e outras coisas tantas. São crises que agitam a humanidade, despertando para a solidariedade, a fraternidade e o bem. Muito bem, gente. Não podemos esquecer, de forma nenhuma, reforma íntima para a construção do nosso novo ser. E isso é um processo contínuo de conhecimento de nós mesmos. É a transformação do homem velho. Carregado esse homem velho, é verdade, de tendências e erros de séculos. No novo homem, no novo ser, a gente vai trabalhando ativamente, sabe o quê? A implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro de nós. Aí nós vamos conseguindo construir esse homem novo, esse novo ser. Vamos à nossa prece de encerramento. Que possamos, em um só pensamento, elevar forças positivas de amor e bondade. Deus nosso Pai, misericordioso e bom, te rogamos, Senhor, tenha compaixão das nossas misérias morais, tolere nossa ingratidão e perdoa as nossas faltas, dando-nos saúde e paz. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.